Pessoal, presta atenção nessa lógica dessa questão. Imagine o seguinte: o que o professor tem que fazer para facilitar o seu estudo aqui? É o seguinte, é te dar uma ideia de não ter que pensar em várias possibilidades. Eu diminuo o número de possibilidades que você tem que pensar, que aí você faz a questão mais rápida no dia da prova, tá bom? Então pensa assim, ó, eu tenho uma questão em que ele fala lá que eu tenho 5 proposições falsas e uma verdadeira. Você vai atrás das 5 falsas ou da verdadeira? Da verdadeira, né? Porque aí, se eu tô só fixar só nela, eu ponho verdadeira e faço a análise das outras. Se der alguma coisa errada, essa aqui passa a ser o quê? Falsa. Fica mais fácil. Eu tenho menos possibilidade. Então, vamos lá. Mostrar aqui na prática. João, Marcos e Pedro são professores de matérias distintas. Sabe-se que um deles é professor de geografia, outro é professor de literatura e outro é professor de física. Sobre eles são realizadas 3 afirmações, sendo apenas uma verdadeira. Marcos é professor de física se somente se João é professor de literatura. Pedro é professor de geografia e Marcos não é professor de física. O que está escrito aqui, hein? Está escrito o seguinte, que nós temos 3 afirmações e uma é verdadeira. Então, é o seguinte, eu tenho 2 falsas e uma verdadeira. A gente vai atrás de qual? Da verdadeira. Mas aí eu vou te dar mais algumas dicas para você não ficar quebrando a cabeça demais. Aqui não é um se somente se? O se somente se tem quantas possibilidades de dar verdadeira, já que eu estou atrás da verdadeira, né? Olha, eu quero que vocês entendam que o se somente se é a mesma coisa de igual, tá? É como se eu tivesse assim, ó, o conjunto A, ele tem os mesmos elementos de B, então ele é igualzinho. Isso aqui é o se somente se. E na tabela verdade, ele vai ser verdadeiro. Quando é que somente se vai ser verdade? Quando forem, os valores lógicos forem iguais. Então, vai ser VV ou FF. Aqui eu tenho a possibilidade de ser verdadeira. Ah, então falso é quando for diferente? Já que se somente se é verdadeiro, é igual, falso é quando for o quê? Diferentes, né? Vai ser falso quando for diferentes. Então, se eu tiver um VF, ou se eu tiver o quê? Um FV. Tá, sabendo disso daqui, o que eu vou fazer então? Eu não vou começar por essa, achando que essa é verdadeira, porque eu tenho 2 possibilidades. Aí eu vou arrumar uma confusão aqui para poder analisar. Ah, então, professora, beleza, entendi. Aqui é uma proposição composta, por isso que você não vai começar por essa. Exatamente. Eu tenho a possibilidade, tem 2 simples aqui, ó, para escolher, tá? Eu poderia começar por qualquer uma das 2, mas existe ainda mais uma maneira de você pensar. Eu tenho essa composta e tenho 2 simples. O que dessa composta eu tenho aqui na simples? Professor de física, não foi? Do Marcos. Marcos é professor de física. De geografia que não fala. Então, é melhor eu pensar que essa daqui é a única verdadeira e as outras 2 são falsas. Se der algo errado, eu venho nessa aqui e passo ela para falso. Ai, minha professora, por que algo errado? Gente, algo errado é quando há uma contradição. Você considerou lá a última verdadeira. Aí houve uma contradição com alguma das outras, que agora a gente já definiu a terceira verdadeira. Então, as outras 2, o resultado tem que necessariamente ser falso. E se não for, então eu vou lá na última e modifico. Vocês têm que entender, gente, que aqui é igual uma investigação policial, tá? Vem a pessoa fazer o depoimento e aí o delegado tenta ver se aquilo que ele está dizendo é verdade. Mas se as provas ou ao decorrer do processo aparecer algo que contradiz o que ele disse, aí ele já começa a montar o inquérito de novo, achando, não, essa pessoa mentiu. Agora vamos, né, considerar mentira e vamos validar as outras provas. É nesse sentido aí que você pode pensar. Então, vamos lá. Então, eu considerei a terceira verdadeira, não foi? Então, as outras 2 têm que ser falsas, porque eu tenho 2 Fs e um V. Definido isso? Beleza. Então, ó, Marcos não é professor de física. Ok. Agora, falar que Marcos é professor de física, por isso que eu fiz essas 2, ó.
Porque aqui não tem relação aqui desse com o primeiro. Eu tenho relação do primeiro com o terceiro, né? Então foi uma jogada, tá, gente? Isso aqui que o professor faz é para te facilitar. Então, se é verdadeiro que ele não é professor de física, falar que ele é o quê? É falso. Certo? Agora, eu tenho um se somente se aqui, não tem? Que é a mesma coisa de igual? Só que ele quer que dá falso. Quando é que o se somente se é falso? Quando forem diferentes, VF ou FV. Eu tenho um F aqui, o que isso aqui vai ser agora? Verdadeiro. Tá vendo? Pronto. Aí, Pedro, professor de geografia, já ficou definido aqui que ia ser falso, porque eu tenho duas falsas. Não teve nenhuma contradição. Então, eu posso agora dar a minha resposta. Ó. Então, vamos lá. Marcos é professor de física? Não, Marcos não é de física, tá? Então, eu tenho o Marcos, o Pedro, né? O Pedro e o João. O Pedro e o João. Aí eu vou colocar entre parênteses aqui as profissões deles, só para, na hora de conferir, já não ter problema de erro, né, gente? Ó, João é de literatura, então literatura é o João, certo? Bom, se o João é de literatura, o Marcos não é de física, quem é que é de física? É o Pedro. Por isso que tá falso aqui falar que ele é de geografia, né? Quem é de geografia, então, vai ser quem? Vai ser o Marcos, tá bom? Então, Marcos é professor de física? Não, é de geografia, tá falso. João é professor de literatura? Ah lá, ó. João é professor de literatura. A resposta, então, vai ficar a letra B de bola. Estão atentos aí? Então tá, gente. Então vamos lá, vamos estudar. Todo mundo animado. É para isso que eu tô vindo aqui, tá? Então vamos para a próxima questão.